Boa noite para todos nós, queridos irmãos, irmãs, companheiros. Vamos, hoje, como sempre fazemos, o Evangelho, que é a luz divina em nossos corações. Vamos discorrer aqui do capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E o item que nós vamos aqui discorrer, vamos estudar, é o item 5. Prodígio dos falsos profetas, né? Então, nós vamos iniciar, a nossa página de preparo já é o estudo da noite, e assim vamos. Item 5, prodígio dos falsos profetas. Se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar para seduzir os próprios escolhidos. Essas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios, milagres, são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. As leis da natureza, sendo obra unicamente de Deus, as pode, sem dúvida, derrogar se isso lhe apraz, mas o simples bom senso diz que não pode ter dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e ainda menos o direito de desfazer do que ele fez. Jesus não pode ter consagrado um tal princípio. Se, pois, segundo sentido se dá a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios que os próprios eleitos sejam por eles enganados. E isso resultaria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus e não provam nada, uma vez que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. É preciso, pois, procurar um sentido mais racional para essas palavras. Aos olhos do vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso, miraculoso. A causa, uma vez conhecida, se reconhece que o fenômeno tão extraordinário que pareça não é outra coisa senão a aplicação de uma lei natural. É assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se retrai à medida que se amplia o da ciência. Em todos os tempos, os homens exploraram, em proveito de sua ambição e de seu interesse e de sua dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de se darem o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. Então aí os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos lhes aniquila o crédito. Por isso, o número deles diminuiu à medida que os homens se esclarecem. O fato de operar o que os olhos de certas pessoas passa por prodígio, não é, pois, o sinal de uma missão divina, uma vez que pode resultar de conhecimento que cada um pode adquirir, ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno pode possuir, tão bem quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por caracteres mais sérios e exclusivamente morais. Então, vamos orar. Essa nossa prece inicial, juntando os nossos corações, anelando em profusão dessa matéria tão esclarecedora, pois o Evangelho é a nossa luz nesses dias e em todos os dias da nossa vida, aqui e depois daqui. Amado Mestre Jesus, nós estamos aqui reunidos para estudar, para esclarecer, para nos informar acerca do assunto que hoje nos coube.
e fazer com que cada um que está presente nos ouvindo e que depois entrará nessa plataforma para ouvir, sejam tocados no coração, de ver tamanha beleza, tamanha profundidade das suas palavras, pois que a boa nova, Cristo Consolador, nos faz aquecer a nossa fé, o nosso coração, as nossas boas atitudes, para que possamos caminhar fortalecidos e com bom ânimo. Pedimos o concurso dos bons espíritos a nos amparar nessa hora, ao patrono da casa, doutor Adolfo Bezerra de Menezes, a nossa Mãe Maria Santíssima, aos nossos anjos de guarda e meus protetores, nos dando força e coragem para continuarmos a nossa caminhada em evolução. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, nós lemos como página de preparo esse ponto, né, que nos coube hoje discorrermos essa matéria, né, prodígios dos falsos profetas. Dentro desse capítulo, que haverá falsos cristos e falsos profetas, é algo assim que nós, como todo Pentateuco, nós precisamos nos ater e sempre estar estudando, e sempre estar buscando esclarecimento, porque é nessa hora que a gente vai nos alicerçar na fé e principalmente no discernimento, né? Por exemplo, se tem falso profeta, tem verdadeiro. Se tem luz, tem escuridão. Tem um antagônico, né? Então, os falsos profetas têm o verdadeiro? Tem o verdadeiro. E quem é o verdadeiro? A gente sabe quem é o verdadeiro? Sabemos. O verdadeiro é Jesus. O verdadeiro com a sua missão, com o seu amor, né? O amor divino que nos deu Jesus aqui para o nosso planeta e também regendo outras frações desse mundo sideral, né? Desse universo. E assim, como conhecer e discernir o falso profeta do verdadeiro? Então, nós vamos aqui caminhar sobre esse estudo para nós entendermos que o profeta, gente, é aquele que se atribui assim, no vulgar, né? Atribuímos ao profeta é o dom de revelar o futuro, né? De palavras, de profecia, de predição. E quem é que não gosta de saber, né? O que vai acontecer, né? E aí fica naquele momento de, né, procurar saber o futuro. E como o ser humano, eu digo ser humano, porque a maioria de nós tem essas tendências, né, de querer antever, né, saber do futuro, como se nós não fôssemos carta viva do futuro, nós como seres humanos. Até porque a encarnação, a reencarnação, a desencarnação, desde que o mundo é mundo, todos nós passamos por essa faixa de mudança. Ora encarnados, ficamos certo tempo experienciando, aprendendo, renovando, reparando, expiando, e depois a finitude da vida física. Então somos cartas vivas desse processo que vivemos na Terra. E hoje, com a pandemia, agora com a guerra que está acontecendo, e com todas as mudanças planetárias em termos de atitudes, da própria moralidade mesmo, nós temos vivido momentos muito desafiadores e muito dolorosos também, né? Muito tristes. Então, como nos apegarmos a situações que vão nos validar na nossa vida ordinária? Buscando o esclarecimento. E a gente vai falar do cunho da doutrina espírita. Nós temos outras janelas de ver Deus. Eu sempre falo isso porque
Não estamos aqui para desfazer nenhum credo. Estamos aqui para consorciar energias, força, esclarecimento, coragem, sair dessa mesmice, né, de querer que as coisas aconteçam segundo a nossa vontade. E as nossas vontades, ela é eivadas de vícios, toda chamuscada de vício. Então, como querer as coisas, querer saber, né, antever o futuro, sendo que a vida nós é que desenhamos. Temos um projeto, todos nós sabemos, ninguém está aqui na Terra para brincar, e nem tampouco para ficar, né, colocando culpa em obsessor, e falando que o obsessor é que faz a maldade, sendo que nós somos os artífices da nossa vida. Está lá na pergunta que Kardec faz no Livro dos Espíritos, 459. Né? Os espíritos influenciam em nossas vidas e a resposta da espiritualidade, né? Muito mais do que imaginais. De ordinário são eles que vos dirigem. Quando a gente ouve essa resposta, em primeiro momento, nossa, eu sou dirigido pelos espíritos. Sim, somos dirigidos, somos intuídos, temos inspiração, mas quem dá essa visão de otimismo, de luta, de coragem, quem imprime isso na alma somos nós. Por isso que nós estamos aqui falando para vocês que é muito fácil botar a culpa nos outros, né, no obsessor. Muitas vezes o obsessor ele está lá fazendo o trabalho, entre aspas, né? Ainda com aquela mente botada, de revolta, né? De tirar satisfação, de vingança. Mas ele só vai encontrar conexão se nós estivermos na mesma faixa vibratória que ele está imprimindo, né? Tentando imprimir em nós. E na maioria das vezes, a gente, para não ter trabalho, a gente coloca a culpa no obsessor. E a gente coloca a esperança naquele que vai falar o que eu quero escutar, dos falsos profetas. A gente precisa de uma vida mental, ordinária, das nossas ações, querendo saber o que vai acontecer, pautando a nossa vida com o diagnóstico que alguém vai dizer sobre mim, sobre minha vida, sobre o que eu devo fazer, sobre o que eu não devo fazer, se eu devo tomar uma atitude, se eu não devo. A gente tem que parar para pensar e ver o que nós queremos, porque senão a gente cai nas malhas urdidas por esses que se aproveitam. Porque assim, a inteligência, a capacidade de raciocinar, de amealhar conhecimentos, é nota 10, muito bom. Mas se você não aliar essa inteligência, essa capacidade de amealhar conhecimento, né? E esquece da sabedoria, porque sabedoria é uma coisa, inteligência é outra. Mas a inteligência com a sabedoria flui muito bem. Mas só a inteligência, e principalmente se essa inteligência ela é meia obtusa, né? Querendo ganhar em cima de alguém, querendo se promover, se autopromover para receber as pompas, né? Receber as purpurinas, os aplausos. Mas, enfim, esses são os comentários que nós estamos fazendo a respeito do estudo da noite, para que a gente possa entender, né, que essas respostas imediatas que a gente procura, vamos falar uma coisa aqui, sabe onde que a gente encontra essas respostas imediatas? Na atualidade. Na atualidade. Dá licença um pouco. Um exemplo vivo da nossa matéria aqui, né? Hoje não tem ninguém que queira saber alguma coisa
e não tem a possibilidade lá de clicar lá na internet para saber, né? Com muita rapidez. Nós temos respostas para tudo. E essa rapidez faz com que a gente, né, não acredite em qualquer coisa. Embora muitas coisas chegam até nós e fascinam a gente, né? Como são ditas, como são faladas. Por quê? Porque nós gostamos de prestigiar o que é bonito, o que é belo, do lado de fora, né? Você vê uma pessoa bem trajada, que fala muito bem, eloquentemente, né? Que tem aquele magnetismo de trazer para junto de si, né? Influenciar. Aí a gente vai. Porque nós temos dentro de nós essa percepção do belo, do bonito e dá valor a isso. E esquece de dilatar a visão espiritual para ver que, assim como a gente falou no início, se tem falso, tem verdadeiro. E que o verdadeiro, ele muitas vezes não está nesse palavrório, nessa boa apresentação, né, que chama atenção. Também está no lado humilde, naquele que não tem as letras, não é portentoso nas letras, mas tem a humildade e tem a sabedoria. Nós temos que ter olhos de ver para não seguir o canto da sereia. Porque o canto da sereia é o exterior, né? Aquilo que faz acender em nós, né, o olhar materializante, chumbado, e esquecemos de olhar o mais simples. Até porque nós temos o nosso modelo e guia que nos faz meditar sobre a sua simplicidade e o seu grande trabalho que até hoje ele faz na nossa vida em transformação, daquele que busca a transformação verdadeira. O que o Cristo faz quando nós abrimos a porta do nosso coração para que ele adentre, se instale dentro da nossa alma, através das nossas posturas, do nosso desenvolvimento como espíritos milenares que somos. Uma vida, muitas reencarnações, muitos desatinhos, muitas dívidas. Mas hoje, né, no século XXI, todos nós que estamos aqui sobrevivendo a todas essas catástrofes, todos esses desafios, que são grandes, né? Não são poucos, são muito grandes. Quando nós nos encontramos na doutrina espírita, quando nós realmente começamos a beber dessas informações e trazemos ela para dentro de nós, modificando as nossas atitudes, modificando a nossa maneira de ser, né? Deixando um pouco do egoísmo, deixando um pouco da falsidade, né? Obliterando as nossas relações quando devemos ser mais verdadeiros, mais sinceros. Então, quando nós procuramos nos vincular em querer saber do futuro, muitos enganos chegam até nós. Aí a gente pergunta, a gente fala assim, nossa, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Né? Toda vez eu sou enganado, eu sou ludibriado. O que está acontecendo comigo? A pergunta tem que ser feita não para Deus, é para nós. Como é que eu estou agindo no meu campo mental? Como é que eu estou me referendando com a vida? Nas pequenas coisas, gente. Nas pequenas coisas. Seja no campo familiar, que é a nossa primeira escola, é o nosso primeiro trabalho, junto àqueles que Deus nos colocou para acréscimo de misericórdia para formar a família. É pai com mãe, filho, né? Aí vão agregando noras, genros, os parentes. O que nós estamos gerenciando ali?
Por exemplo, numa firma onde trabalhamos, lá você conhece quem é a pessoa que tem uma certa moral, que é uma pessoa legal, sincera, e aquela que é meio obtusa, meio nebulosa nas suas ações, no seu pensamento, na sua voz maviosa para poder envolver os outros, mas no fundo quer, né, se alimentar daquela, daquela coisa que fica em volta, né, se assenhorando e apresentando o que é bom, mas no fundo não é bom. Nós detectamos isso. Então, essa forma de detectar faz a gente se alimentar, né, daquilo que nós queremos e daquilo que nós não queremos. Nós não estamos falando para querer mal alguém que age assim, mas orai e vigiai, para que a gente possa atingir um estado de entendimento e não deixar que as coisas cheguem até nós para nos flagelar, que a mentira, né, o engodo chegue até nós. Mas nós é que temos que fazer com que esse entendimento esteja em nós. E eu vou dizer uma coisa para vocês, muita sinceridade. A doutrina espírita faz isso. Ela faz uma revolução interna em nós, no nosso procedimento. E vocês sabem qual é o profeta da atualidade? Nós já falamos de Jesus, é imbatível, né? O nosso modelo em guia. Os médios. Os médios. Agora, os médios são diferentes das outras pessoas? Não, não são. Porque a mediunidade é uma alavanca. A mediunidade é por erros clamorosos que tivemos no passado. E hoje viemos médios para acertar, para fazer o bem, sem olhar a quem, para servir a boa serventia. Então, nesse colóquio que estamos tendo agora, vamos analisar a mediunidade em nós. O médio sincero e o médio que não é sincero. Né? Vamos começar a analisar com critério, observar aquele que tem, que está buscando a sua moralidade, e aquele que ainda está em flagelo, embora fale muito bem, se expõe, né, no tema, aquele palavrão, né, aquela coisa envolvente, né, que deixa todo mundo, né, oh, meu Deus. E aquele outro que não se apresenta com uma farda, né, com uma vestimenta mais na moda, mas quando abre a boca, a sua capacidade de envolver, mas envolver com sinceridade, é tão grande que chega a tocar o coração. Então a gente começa a distinguir, né, aquele que tem o palavrório e que no fundo ele quer outra coisa. Ele não quer apresentar a doutrina, a voz de Jesus que nos chama para o aprendizado, para tirar de dentro de nós as nódoas, tratar de diluir os vícios, as intemperanças, o desespero, né? E a gente precisa analisar com esse olhar e não desfeitear aquele que não se apresenta exteriormente, né? Analisar, ponderar e principalmente não relegar aqueles que não usam as roupas, se trajam finamente, mas ouvi-los, ouvir a todos, mas ouvir com a certeza de que aquele que tem a sinceridade, ele possa tocar o nosso coração. E daquele que está falseando, a gente se afastar. Né? Muitos desistem de trabalhos muito intensos na seara de Jesus porque não querem fazer o trabalho de volta, né? Entrar dentro de si.
e continuam falando do Evangelho, fazendo a sua tarefa, mas na periferia das suas ações, do lado de fora. É igual àquela fala do Evangelho, né? Os túmulos caiados. Por fora está todo bonito e por dentro é a podridão. Então, vamos nos relacionar com a vida assim sempre, com essa desculpa? Se já temos tudo para transformar, já temos a matéria toda, né, escrita, pautada, alinhada, formulada, porque o grande codificador Allan Kardec desceu à Terra, em nome de Deus Todo-Poderoso, que calculou o tempo e a hora para que ele viesse no plano da Terra e deixasse a presença viva das palavras escritas, da luz para nortear os nossos passos. Só não vai quem não quer. Só não aceita quem não quer. Mas se esposamos a doutrina, se somos espíritos espíritas, arregacemos a manga, não tenhamos preguiça para estudar, para nos informar e trazer para dentro de nós, para não sermos enganados e nem nos enganar. Porque a pior coisa que tem é nós nos enganar. Acharmos que estamos, né, tranquilos, tudo bem. Tudo bem como? Porque esse mundo é um mundo de prova, de expiações, de luta. Olha uma coisa, quando tudo vai indo muito bem, cuidado. Quando está muito bem, é porque não está bom. Porque o bem é a gente estar na luta, um desafio após o outro. Ah, e acabou essa tarefa de eu fazer, já vai vir outra, vai vir outra. E vai vir outra, e vai vir outra. E aí você vai perguntar para Deus, meu Deus, por quê? Por que eu? Nós não estamos aqui para passear. E nós não precisamos de profecias para falar o que nós temos que fazer, porque nós já temos aqui na consciência as leis escritas na nossa consciência, para que a gente possa modificar a nossa vida, essa vida que nós ganhamos por acréscimo de misericórdia. E hoje o que nós estamos fazendo com ela? Deixando-nos levar, deixando a vida nos levar e não fazendo nada para nos corrigir, para altear o nível da moral que precisamos ter, porque todo aquele que pauta pela moral e trabalha para que ela exista e exale de nós, fazendo bem que a moral faz para a gente, quando nós estamos imbuídos, né, de nos conhecermos, conhece-te a ti mesmo, nós somos capazes de sair todos os dias da nossa vida a caminhar, nos trabalhos que temos que fazer, na rotina do nosso dia a dia, e não sermos enganados, e não sermos ludibriados, por quem quer que seja por espírito desencarnado, ou seja por espírito encarnado, não cair em ciladas, porque nós estamos trabalhando o nosso interior, porque somos cartas vivas, e como eu já disse um pouquinho antes, a mediunidade não nos faz diferente, muito pelo contrário, nos faz e nos chama a ter mais responsabilidade por assumir verdadeiramente o mandato mediúnico, né? Com verdade, com sinceridade, sem deixar nos abater por qualquer coisa, por quimeras, porque muitas vezes as pessoas desistem de ser espírita, é porque brigou com fulano, é porque fulano me respondeu. Isso não é só no centro da casa espírita, em qualquer religião. Aí fala, Deus não existe mais ali. Como assim? Como nos toma essas atitudes alheias
para mandar no nosso sentimento? Não, meus irmãos, não podemos fazer isso conosco, porque de nós vai ser pedido contas sobre tudo isso. Aí está aqui, para nós aqui, uma fala que a gente vai fazer aqui para vocês aqui, do livro Florações Evangélicas, de Divaldo Pereira Franco, na psicografia, do espírito Joana de Ângeles. Falsos profetas caracterizam-se pelo verbalismo exagerado, quando utilizado a instrumentalidade mediúnica que a gente falou. Em arroubos dourados, comentam prolixo os mais variados temas, não obstante chegarem a conclusão nenhuma. Cultores da própria vaidade, comprazem-se em estimular o fanatismo exacerbado, utilizando a palavra como habilidade, através de cujo recurso encorajam os sentimentos infelizes do orgulho entre os seus ouvintes, cumulando-os de referências pomposas, embora vazias de significação. Quando se lhes solicitam esclarecimento ou permitem interrogações à carta de informes com os quais sejam possível aquilatar-lhe a evolução, rebelam-se ferozes, dizendo-se feridos nos valores que a si se atribuem, atraindo a inferioridade em que se demoram. Arrogante, estimulam a ignorância, presunçosa, dominadores e arbitrários, com altas doses em empáfia, com que os guias e condutores. Outras vezes, arremetem-se pela seara de profetismo sensacionalista, enveredando pelo terreno das fantasias, tão do gosto da frivolidade ou da ingenuidade de grande cópia das criaturas humanas. Tecem comentários vastos sobre a vida em outros planetas, decorrendo levianos temas controvertidos, nos quais, sejam quais forem as conclusões da honesta investigação do futuro, dispõe de válvulas para escapatórias vulgares, pseudos sábios, conforme os domínios do codificador do espiritismo, quando se percebe suspeito ante os que ouvem, não se constrange de utilizar nomes que exoneram personalidades históricas, sábios ou santos, para melhor enganarem os espíritos invigilantes, embora encarnados, que se comprazem na ilusão, distante da responsabilidade pessoal e intransferível da tarefa de renovação interior. É o que nós estamos falando, gente, procurar dentro de nós, para que esse sinaleiro de percepção seja o nosso caminhar, com racionalidade, com verdade e com interesse. Quando nós queremos alguma coisa de bom, nós precisamos ter esse bom, esse bem dentro de nós. A gente costuma falar assim para os nossos queridos, né? Não pode ser de meia boca. Aí eu vou fazer só um pouquinho. Não, o bem tem que ser feito. E o bem começa em nós. Na sinceridade que nós agimos com a vida. Peraí, eu vou falar com fulano aqui. Alô, tudo bem? Ai, meu Deus, de novo, a mesma fala. Ah, não, sei. Ah, não, pode deixar que eu vou te ouvir. Como assim? Pegue o telefone e atenda com todo o seu carinho e respeito. Dê a sua palavra amiga. Não se importa se o assunto é repetitivo. Você está no momento de fazer o melhor que você pode fazer, sem interrupções, sem ser um falso profeta, sem ser uma pessoa de aparências. Falsos profetas da erraticidade, que são, a desencarnação não os modificou. Amantes da ficção e sócios da mentira, quando no corpo somático, prosseguem no engodo a que se permitiram arrastar, sintonizando com as outras mentes ociosas do plano físico, a que se vinculam, dando prosseguimento aos programas infelizes que lhe apraz.
Então, quando nós agimos assim, quando encarnados, nós vamos atrair espíritos que saíram desse mundo físico e ainda continuam com essa chaga de engodo, de mentira, e a gente vai atrair esses espíritos, porque a nossa sintonia está equânime a deles. Aí é muito fácil falar que é obsessor. Como assim? Se eu estou dando meios, se eu estou com a tomada, o plug da tomada, para que ele venha e acesse em mim essas situações tão tristes, tão dolorosas. E fica um círculo vicioso, encarnado com desencarnado, e um encarnado dando guarida para esse tipo de coisa. Porque nós não estamos racionalizando e ponderando essas ações dentro de nós, na nossa vida ordinária. Fáceis de identificar, deve evangelicamente receber instruções advertidos e reprochados fraternalmente. Às vezes, investe contra grupos respeitáveis, testando a excelência moral dos componentes das atividades espíritas em começo. Precipitados, todavia, logo desvelam os propósitos que os inspiram. Quer dizer, que num grupo, né, num grupo de uma casa espírita, que nós estamos falando aqui, mas em qualquer outra religião pode acontecer, essa influência, ela vem. E se dentro do grupo tem pessoas que alimentam esse tipo de ação, vai, aos poucos vai se flagelando. Por isso que numa casa, uma agremiação, mas numa casa espírita, os trabalhadores precisam ser sinceros. E quando essa sinceridade elas não está sendo vinculada com profundidade, nós temos que chamar para uma conversa, temos que nos alimentar através do estudo, né, do esclarecimento, nunca para machucar nem para ofender, mas esclarecendo. E sim, sim, não, não. Não podemos alimentar e orar muito, orar e pedir a intercessão espiritual, mas eu preciso também fazer a minha parte, dar de mim. Como eu quero acertar e fazer com que essa energia fique mais potentosa, amparando uns aos outros, se eu não estou fazendo a minha parte? Não, temos que fazer a nossa parte, para que no concurso da espiritualidade que nos ampara, encontrar esteio em nós, para que essa companhia espiritual venha nos blindar, venha nos fortalecer para o intento da tarefa no bem, para a caridade, porque a caridade começa em nós. Vamos lá. Também há, no plano físico, zelosos, passos, como fiscais do labor alheio, preocupados em controlar em tudo e em todos mistificadores, com que traem o estado íntimo. Acredita-se encarregados de guardar a verdade e somente eles a possuem mais alta expressão, descuidando, como é natural, do próprio comportamento, ele descuida do próprio comportamento, revelando assim, nas atitudes apaixonadas, nas posições inamovíveis a que se fixam a condição de espíritos atormentados, companheiros atormentadores. Confiam nas forças que supõem possuir, jactanciosos, esquecidos de que a vinha pertence ao Senhor que elabora incessantemente. São aquelas pessoas que ficam atrás dos outros só para observar o que está de errado. Onde essa observação tem que estar em nós. Né? Cuide de você, cuide da sua administração interna. Né? Vamos lá. A mentira, porém, de qualquer procedência, não resiste ao tempo, nem à meridiana luz da autenticidade. Os que mentem, encarnados ou desencarnados, não desacreditam da verdade. Iludem-se, perturbam-se em decorrência das atitudes e conceitos cultivados. Por essa razão, ama tu
a atitude correta. Ora e vigia, para que não sejas vítima daqueles espíritos atormentados e enganadores do além. Da mesma forma, não te faças acusador de ninguém. Antes, impõe-te a tarefa de proceder com retidão. Ensina com segurança doutrinária. Ensinar com segurança doutrinária é servir sempre, pois que o Senhor até hoje trabalha sem a excessiva preocupação de eliminar do campo os maus trabalhadores, aos quais concede ele oportunidades por não desejar que ovelha alguma que o Pai lhe confiou se perca, mas antes seja salva. Então, em meio a esse grupo, como nós estamos referendando, e a própria Joana está, nós não vamos fazer com que esses corações queridos que estão flagelados nessa situação, eles se evadam. Fique para que a gente possa ajudá-los nesse tentame, né? Nessa reforma, nesse momento que a fragilidade os assalta, e aí eles ficam se colocando dessa maneira, na fragilidade da mentira, né? da condição ainda de ser o falso profeta. E aí vê fala uma coisa, aí profetiza outra coisa, aí sai errado. Vamos ficar juntos e estudar para entender, né? Meus bem-amados, não criais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levado no mundo. São João, Epístola 1, capítulo 4, versículo 1. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Capítulo 21, item 7. E assim, meus irmãos, vamos caminhando. Esse é o nosso ponto que nós discorremos. Esse assunto ele é vastíssimo, mas nós estamos aqui para dizer a todos: confiai sempre no que é de Deus, mas também confiai na potência que você tem de renovar-se, de sair do lameiro, de entender que hoje precisa ser feito diferente. Da pequenina coisa até as grandes tarefas que precisamos realizar, porque a grande tarefa está dentro de nós, na nossa modificação, no nosso trabalho autêntico do bem, na caridade, no bem em nós, porque Jesus é por nós, a nossa Mãe Maria Santíssima, os nossos anjos de guarda e guias protetores. Então, meus irmãos, assim finalizamos o nosso estudo, o nosso esclarecimento, e vamos orar, pedindo a Deus que nos conceda toda a oportunidade como Ele concede. Deus sabe de nós, de todos nós, e sabe as lutas que temos, que travamos, e que a nossa fé, ela aumente, e que todos os irmãos da face da terra sintam essas presenças divinas, e possamos pautar sempre pelo bem. Que os espíritos que nos animam, nossos anjos de guarda, guias protetores, nos amparando. Ampara, Senhor, a todos nós. Ampara esses irmãos que estão nas sarjetas, que estão no vício, que já se corromperam diante das facilidades. Ampara, Senhor, os chefes de família, as mães que tomam a família, os que são sós, sem um arrimo de um companheiro. Peço, Senhor, pelas crianças, pelos jovens, pelos adultos, pelos velhinhos. Peço, Senhor, também
por todos os irmãos da face da terra, onde a tristeza, onde a depressão campeia. Peço também, Senhor, pelos nossos irmãos que saem pela porta do desespero, a porta larga, do suicídio. Peço pelos nossos governantes, Senhor, de todas as nações do nosso Brasil. Peço pelos médicos, pelos nossos irmãos que estão internados nos hospitais, nos manicômios, nos cárceres, nas casas de recuperação. Peço, Senhor, por toda a família, que tenhamos mais paz, mais amor, e que nessa noite, Senhor, a profecia do seu amor invada os nossos corações, porque estamos aqui para vencer a nós mesmos. Muita paz no coração, saúde espiritual, saúde moral, saúde física, e assim caminharmos sob o estandarte da bandeira de Ismael. Deus, Cristo e caridade. Muita paz. E uma boa noite para todos nós, queridos irmãos e irmãs, da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. Graças a Deus. Que assim seja.